Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Eu queria convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos trabalhar hoje o texto que vai dos versos 14 a 22. Recentemente, meus irmãos, eu assisti a uma série intitulada em português Irmãos de Guerra. Ela retrata um pouco do que foi vivido por uma companhia de soldados americanos na Segunda Guerra Mundial. Algo que me chamou a atenção nessa série foi o realismo presente nela. E eu não digo apenas das cenas, dos cenários, dos efeitos especiais. Eu digo especialmente porque ela conseguiu exprimir verdadeiras sensações da guerra. Nós estamos acostumados com o triunfalismo heróico e o patriotismo presente nas séries e nos filmes de guerra. Mas nós acabamos esquecendo do verdadeiro sentimento e do terror que aqueles homens viviam na guerra. Isso fica evidente, por exemplo, em uma cena na qual aqueles jovens festejavam após uma espécie de folga. Eles cumpriram uma missão e estavam ali todos relaxados. Dava para ver o sorriso em seus rostos, as expressões relaxadas, muito barulho, piadas contadas e gargalhadas aos montes. É aí que entra um comandante e ele avisa que em algumas horas eles partirão em uma nova missão. Agora, o barulho cede lugar ao silêncio. As expressões relaxadas e sorridentes dão agora a vez a expressões sérias e paralisadas. Chegou a notícia de que a guerra ainda não acabou. A aparente tranquilidade e sucesso que eles tinham naquele momento agora se esvai como uma nuvem. Eles precisam continuar em missão. Receberam uma má notícia. Agora pense comigo, como deve ter recebido a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. Imagine que não somente as igrejas leriam as cartas destinadas a elas, todo o livro do Apocalipse deveria ser lido, ouvido diante das igrejas. Até agora, todas têm pelo menos algum ponto positivo. Até Sardes, a pior de todas até agora, tem alguns remanescentes fiéis. É aí que nós chegamos a Laodiceia. E ela tem uma má notícia. Ela ouve da boca do próprio Cristo que ele está a ponto de vomitá-la. Para ela não há elogio, não há nenhum ponto positivo. Nós temos aqui uma igreja que aparentemente era bem-sucedida, abençoada e próspera. Mas como nós leremos, perceberemos que ela era rica do que é sem valor. Leamos o texto de Apocalipse 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha da criação, a testemunha fiel e o verdadeiro soberano da criação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós suplicamos por teu auxílio nesse momento. Ajuda-nos a dar voz, dar ouvidos à voz do Espírito. Nós queremos ouvir a tua voz na tua palavra. Desejamos ser encontrados por ela e transformados pelo teu Santo Espírito. Faz isso nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para nos contextualizar um pouco, a cidade de Laodiceia era um importante centro judicial e administrativo da sua época. Ela tinha um sistema rodoviário que a cortava e ligava as cidades de norte a sul, de leste a oeste. Ela também era conhecida por sua produção de tecidos, especialmente lã negra. E tinha uma escola de medicina famosa na sua época, que se tornou especialmente notável por criar um colírio. Com todas essas coisas, ainda assim o que mais se destacava nesta cidade era a sua riqueza. Para os irmãos terem ideia, a cidade era tão rica que ao enfrentar um terremoto e a destruição por causa dele, Roma decidiu enviar dinheiro para reconstruir aquela cidade e as que estavam ao seu redor. Laodiceia recusa a oferta e faz tudo isso com seus próprios recursos. Tudo isso fazia dela um lugar estratégico para a expansão do Evangelho, para a pregação e plantação da igreja do Senhor. A igreja que havia recebido provavelmente o Evangelho por Epáfras, o mesmo que plantou a igreja de Colossos, agora se encontrava apática, inerte e aculturada. Perceba aqui, por exemplo, que não há menção a falsos pregadores, não há menção à perseguição, não há Jezabel, não há Nicolaítas, não há Balaão. Tudo parecia ir bem com aquela igreja. A grande questão, meus irmãos, é que Jesus parece enxergar além do que nós enxergamos. Como ele é descrito a partir desse texto, observe o verso 14. Estas são as palavras do Amém, expressão que pode ser traduzida por o Deus da verdade. A testemunha fiel. Como tal, meus irmãos, ele poderia revelar a infidelidade daquela igreja. Ele também é descrito como o soberano da criação de Deus. Cristo é o Criador do universo, o Todo-Poderoso, e o primeiro da nova criação, o primeiro glorificado da nova criação. Diante desta descrição, diante desse texto, a grande verdade que ressalta dele é: Cristo conhece as nossas obras. Nós podemos esconder as nossas sujeiras, o nosso pecado dos homens que estão ao nosso redor. Mas Cristo, que tem olhos como de fogo, que perscruta o nosso coração, conhece as nossas obras. Vejamos o que ele diz a partir desse texto. Em primeiro lugar, nós poderemos ver aqui o problema da igreja de Laodiceia. Observe aí os versos 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Frequentemente, irmãos, essas temperaturas mencionadas nesse texto são interpretadas como níveis espirituais. E chega-se à conclusão, por exemplo, de que o incrédulo, depravado, talvez seja mais agradável aos olhos de Deus do que um crente morno, espiritualmente falando. Mas talvez não seja a melhor interpretação para esse texto. Comentaristas chamam a atenção para o seguinte fato: embora Laodiceia fosse uma cidade rica, ela não possuía água própria. Essa água que chegava a Laodiceia era fornecida por outras cidades.
E aqui nós temos duas em especial: Hierápolis e Colossos. Hierápolis produzia águas quentes, as famosas águas termais, que tinham sais e minerais, que eram usados para fins medicinais. Colossos, por sua vez, tinha água fria e pura, boa para beber, e também usada para fins medicinais. Desde os tempos antigos, a água fria e a água quente poderia ser usada para tratamento de doenças. Mas até que a água saísse dessas cidades e chegasse a Laodiceia, ela já não estava mais na temperatura original. A água quente e a água fria agora estavam amornadas e não eram agradáveis de serem ingeridas. Já não cumpriam mais o seu propósito, a sua missão. Cristo estava aqui dizendo, em outras palavras, que aquela igreja não causava mais influência ao seu redor. Ela parecia estar acostumada com a temperatura do ambiente. Ela cedeu às influências do mundo. Era uma igreja que estava de acordo com a cultura da sua época, da sua cidade, era materialista. Diante de tudo isso, ela ouve da boca do próprio Cristo: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apesar da dureza da palavra de Cristo aqui, eu quero chamar a atenção também à graça nesse momento. Cristo não diz que já está vomitando essa igreja, que já lançou fora, mas que está a ponto de fazê-lo. Portanto, ainda há tempo para o arrependimento. Cristo agora ele é mais específico ao revelar os problemas daquela igreja. Observe a parte A do verso 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. O diagnóstico daquela igreja, que aquela igreja tinha de si mesma, é de que eles eram estáveis, eram plenos e que não precisavam de nada porque tinham dinheiro. Eles eram crentes presunçosos, irmãos, que se apegaram às riquezas do mundo e se esqueceram do seu provedor. O diagnóstico de Cristo, porém, é diferente, é negativo. Observe a parte B do verso 17. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Tudo que eles haviam construído aqui não era capaz de tirá-los do status de miséria espiritual. Embora eles se achassem autossuficientes, embora tivessem condição para reconstruir as cidades ao seu redor, na verdade eles eram dignos de compaixão. Embora tivessem poder econômico, diante de Deus eram pobres. Embora tivessem produzido um colírio, estavam cegos para as realidades espirituais. Mesmo produzindo roupas caras e nobres, diante de Deus estavam como mendigos mal vestidos. E nós, irmãos, como nós estamos diante do Senhor? Como igreja, como famílias, como indivíduos. Será que nós temos feito a leitura correta das nossas vidas? Ou será que, como aquela igreja, estamos nos enganando? Será que temos sido fiéis a Deus? Ou temos sido influenciados pela cultura do mundo? Irmãos, nós precisamos lutar contra o materialismo presente em nossos dias. Há cristãos que só querem os benefícios da igreja. Não querem se envolver com ela de verdade e, portanto, com seus problemas. Há uma história antiga que conta que um irmão da igreja estava sem carro. Ainda assim, todos os domingos pela manhã, lá estava aquele irmão presente na igreja. Era assíduo, não faltava nenhum culto. Vez por outra, o pastor perguntava se havia algum pedido de oração para orar por aquele irmão. E ele dizia: pastor, eu gostaria que o senhor me desse condição de ter um carro para melhor servir a ele. Pois bem, o Senhor parece ter atendido ao pedido daquele irmão. Ele conseguiu um emprego melhor, comprou um carro e parecia ir tudo bem. Até que o pastor começou a se dar conta de que aquele irmão não estava indo à igreja. Depois de algumas semanas, o pastor entra em contato. Pergunta: irmão, o que é que está acontecendo? Você está doente? Nunca mais o vi na igreja. E a resposta que ele dá é curiosa. Ele disse: pastor,
esse meu emprego novo me toma muito tempo durante a semana. E eu só tenho domingo pela manhã para lavar o carro. É trágico. Mas será que não é o nosso retrato em alguns momentos na vida? Será que nós não nos tornamos crentes consumistas na prática? Veja bem, nós dedicávamos tempo à leitura diariamente. Nos dedicávamos com perseverança à oração. De repente o Senhor nos deu uma condição melhor, um outro trabalho. Simplesmente deixamos o Senhor de lado. Esfriamos. Estagnamos, ficamos indiferentes. Guardávamos o dia do Senhor com diligência. Quantas vezes, irmãos, não íamos a 2 cultos no domingo, pela manhã e pela noite. E agora nos damos por satisfeitos em assistir uma pregação gravada na segunda-feira. Você veio de uma igreja onde era ativo, estava plenamente envolvido. E agora você se dá por satisfeito em ser apenas um ouvinte. Você era fervoroso, corajoso na pregação do Evangelho. Mas agora não compartilha mais com seus amigos, com seus familiares e no seu trabalho. Irmãos, agimos como presunçosos espirituais na prática. É como se disséssemos em nosso coração, nós chegamos lá, não precisamos mais de Deus. Não importa se eu leio a Bíblia, se eu não oro, nada de mal me acontece, tudo continua como está. Até que nós nos deparamos com as palavras de Cristo. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Os pregadores do falso evangelho da prosperidade irão dizer que a riqueza é sinal das bênçãos de Deus. Se esquecem eles que o dinheiro também pode ser uma maldição. Lembre-se que foi em tempos de prosperidade que Israel, Judá, se afastou do Senhor. Ainda assim, é preciso dizer com equilíbrio, o problema não é simplesmente o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Nós temos problemas quando nós passamos a valorizá-lo mais do que ao Senhor. Quando escolhemos viver um padrão de vida que nos afasta dele. Quando escolhemos ganhar dinheiro de forma ilícita, através da corrupção. A propósito, jovens concurseiros, muito cuidado com a idolatria à estabilidade. O dinheiro parece resolver todos os nossos problemas. Nós parecemos autossuficientes com ele, mas nós precisamos do Senhor. Como igreja, irmãos, nós não queremos uma estrutura melhor, apenas para atender um público mais rico. Não queremos atender à contextualização de forma desenfreada para atrair o mundo. Nós queremos pregar o Evangelho, a fim de que os eleitos de Deus sejam salvos e acompanhados pela igreja local. Nós não queremos ceder ao pragmatismo para encher estes bancos. Nós queremos depender do Senhor e do seu Espírito. Analisemos, portanto, irmãos, as nossas vidas com as Escrituras na mão, não com os nossos óculos mundanos, sujos do pecado. Avaliemos onde está o tesouro do nosso coração. Quando foi que deixamos ser água que promove cura e que sacia a sede? Nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso lado, mas precisamos lembrar: Cristo conhece as nossas obras. Decidamos hoje, irmãos, abandonar o estado apático e morno na qual as nossas vidas espirituais se encontram. Amém? Após ouvir o problema apontado por Cristo, observemos agora a solução proposta por Ele. Verso 18. Dou-lhe este conselho. Observe aqui que as duras palavras de Cristo agora dão lugar à brandura. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez.
e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O conselho de Cristo aqui tem 3 passos que, ironicamente, ataca as 3 coisas que mais davam orgulho àquelas pessoas: o seu poder econômico, a sua produção de tecidos e o seu famoso colírio. Porém, Cristo está dizendo aqui que nada disso é capaz de mudar o seu status, que na verdade é de pobre, cego e nu. Ele chama a atenção aqui para as gloriosas riquezas espirituais e eternas. Em última análise, eles precisam de ouro puro, expressão que é ligada à fé e amor devotados a Cristo, capazes de sofrer apesar das tribulações e perseguições. Ele chama a atenção para roupas brancas, apontando para a justiça e santidade que são dadas por Deus. E colírio, eles estão cegos, meus irmãos. Eles não conseguem entender a verdade, precisam da ajuda de Cristo para arrancar as escamas dos seus olhos e ver a glória de Deus. A questão é, como é que eles vão pagar por algo que a sua moeda não pode comprar? A sugestão que Cristo faz aqui é interessante. Eles não podem pagar com o seu dinheiro. Aqui eles devem se comportar como mendigos. Mendigos apenas clamam e esperam. Após o conselho que ele dá, como um pai, Jesus diz o seguinte, verso 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Embora não pareça tão lógico, humanamente falando, a disciplina do Senhor não é uma expressão da sua ira, mas do seu amor pelos seus filhos. Ele não está disciplinando aqueles que não são seus filhos. Observe, por exemplo, que Romanos 1 nos diz que, em relação aos ímpios, Deus os entregou às suas paixões, como sinal da sua ira, para que acumulem mais juízo sobre si. Em meio ao barulho da cidade, e agora unindo graça e responsabilidade humana, Cristo declara, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia não pode comprar fé, não pode colocar por si própria vestes santas, não pode com o seu colírio enxergar as realidades eternas e espirituais. Somente o soberano da criação pode dar estas coisas. Mas se eles recebem de graça, é de se esperar que eles atendam ao chamado e respondam em obediência. É de se esperar que eles sejam zelosos e que respondam com verdadeiro arrependimento. É de fato Deus quem nos convence do pecado, mas Ele espera que estejamos prontos para mudar a rota das nossas vidas. Mas percebam, em todo o tempo é Jesus quem está no controle. Ele não foi chamado à porta, mas Ele está lá. Mediante a nossa resposta e de forma soberana, Ele decidiu que está pronto para ter comunhão com os seus filhos. A grande questão é, será que nós estamos dispostos a viver em comunhão com Deus? Será que estamos dispostos a abandonar as nossas riquezas para segui-lo? Para atender o seu chamado? Irmãos, como nós desenvolveremos um relacionamento com Deus se nós não ouvimos a sua voz? Se não reconhecemos o som dela? Se tratamos Ele com indiferença? Eu creio que nós precisamos tomar decisões práticas. O que é que eu quero dizer com isso? Do que nós podemos abrir mão hoje para ter mais comunhão com Deus. Por exemplo, talvez nós precisemos deixar de tratar o domingo como uma preparação para a segunda. O domingo é um dia no qual nós precisamos exercitar fé e disciplina. Fé porque nesse dia nós
descansamos das nossas atividades semanais, a fim de termos comunhão com Deus e sermos edificados por sua palavra. Disciplina, porque se nós não nos preparamos durante a semana, se não realizamos as tarefas que precisamos realizar durante a semana, seremos tentados em nosso coração a não parar os afazeres semanais a fim de ter comunhão com Deus. Como nós ouviremos o Senhor batendo à nossa porta, se nós não reconhecemos o som da sua voz? Se não abrimos a Bíblia para ouvi-lo? Como nós iremos fortalecer o nosso espírito, irmãos, se nós só alimentamos o nosso corpo? É provável que nós precisamos abrir mão de algo hoje. Talvez nós precisamos abrir mão do descanso. Talvez seja o lazer que nos atrapalhe. Talvez seja o trabalho. Em qualquer dessas hipóteses, nós precisamos intencionalmente abrir espaço nas nossas agendas para ter tempo com Deus. Agora, se nós estamos ouvindo a sua voz, atendamos a sua repreensão e disciplina. Nós não deveríamos reagir como crianças que fazem birra ao sermos confrontados. No último encontro do nosso PG, nós comentávamos. Em alguns momentos o Senhor não atende às nossas orações. O que fazemos? Simplesmente deixamos de falar com Ele. Já que Deus não me responde às orações, por que eu vou orar? Ou então nós começamos a tratá-lo como um estranho que encontramos ao elevador. Nossas palavras são básicas. Não somos específicos em nossos pedidos de oração, muito menos na nossa confissão de pecados. Aliás, isso quando oramos. Não é assim que nós deveríamos responder ao Senhor. Nós podemos não entender o que Ele deseja fazer com as nossas vidas, mas nós sabemos, Ele quer o nosso melhor. Como um pai, disciplina os seus filhos porque os ama. Aliás, já que nós estamos falando de disciplina, filhos, responder com birra não é a melhor opção. Os pais desejam que vocês cresçam não somente em estatura, mas em conhecimento e graça diante de Deus. Por outro lado, pais, não podemos deixar de exercer a disciplina, mas também devemos fazer na confiança do Senhor. Não podemos fazer como uma expressão da nossa ira, não é assim que Deus nos trata. A ira, aliás, a disciplina, deve ser a expressão do nosso amor por nossos filhos. Nós precisamos também de clareza. Observe que Cristo é específico nos pecados daquela igreja. Ele não estava disposto a somente mudar as suas atitudes externas. Cristo queria mudar o coração daquela igreja. Como pais, nós precisamos ir além do que é externo. Precisamos entender quais motivos têm feito os nossos filhos pecarem contra o Senhor. Fechado esse parêntese, as riquezas espirituais oferecidas por Cristo, elas não podem ser compradas por nossas obras. Somente Ele pode nos dar fé, irmãos. Somente Ele pode nos tornar mais santos. Somente Ele pode nos fazer enxergar a sua glória na palavra e na criação. É por causa do alto preço que foi pago na cruz do Calvário que hoje nós somos filhos de Deus. É por causa da testemunha fiel que hoje temos paz em comunhão com o Pai. Ainda assim, Ele espera que vivamos em obediência à sua palavra. Nossas obras não podem comprar riquezas espirituais. O Senhor as conhece. Estão sujas do pecado. Mas Ele espera que vivamos para a sua glória. Após ouvirmos o problema da igreja de Laodiceia, a solução proposta por Cristo,
Vejamos agora o que ele diz sobre a esperança que eles devem ter. Verso 21. O Senhor diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Pode parecer desanimador abrir mão das riquezas mundanas, do orgulho, da fama que ocupam o trono do nosso coração, a fim de agradar ao Senhor. Pode parecer frustrante, irmãos, ter que abrir mão de uma posição de destaque diante dos homens para ser fiel ao nosso Deus. Mas Cristo nos faz aqui olhar para além do que nossa limitada visão pode ver. Em outras palavras, ele diz que o que está reservado para aqueles que se apresentam humildes diante de Deus é superior ao que eles podem viver como milionários nessa terra. Nós não podemos comprar estas coisas, este direito, com as nossas obras, como vimos. Nós estamos sujos pelo pecado. Foi Cristo, o nosso Redentor, quem nos concedeu este direito. Mas nós devemos perseverar em seus caminhos. Devemos guardar a sua palavra. Lembremos, meus irmãos, ainda assim, é Deus quem caminha conosco. É Ele quem fortalece os nossos passos para não pecar. É Ele quem nos livra das armadilhas de Satanás. Só venceremos, irmãos, porque Ele venceu primeiro e nos garantiu morada. Ao fim da carta, surge mais uma vez o refrão, verso 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, não há nada mais apropriado para aqueles que recebem esta mensagem do que dar ouvidos à voz do Espírito. A questão é, será que temos dado? Será que temos ouvido a voz do Senhor? Ou estamos como Laodiceia, mornos, insensíveis e apáticos? À medida que nós nos afastamos da lei de Deus, é comum que nós tratemos os nossos pecados como inofensivos. Nós perdemos a noção da gravidade que eles têm. Mas não é assim que Deus quer que vivamos, irmãos. Enquanto o juízo de Deus não estiver completo, ou enquanto a morte não chega para nós, ainda há tempo para ouvir a voz do Espírito e responder em arrependimento. Ainda assim, eu creio que seria uma tolice viver sem desfrutar desta dádiva. Esperar para apenas na velhice se entregar ao Senhor e chegar à constatação como um homem de Deus: amei a Deus tarde demais. Nós deveríamos estar clamando a Deus hoje por ouvi-lo cada vez melhor. A vida obediente, ao contrário do que o mundo pensa, não deve ser um peso para os cristãos. Há algumas pessoas que acham que passamos a vida inteira de castigo para desfrutar de uma vida após a morte. Outras pessoas, pior, acham que perdemos a única vida que nós temos. Não é o que as Escrituras nos dizem. De acordo com o Salmo 19, versos 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Nosso prazer, irmão, só estará completo se estiver em Deus. A sua lei revela o seu caráter santo, por isso é alvo da nossa alegria. Nós somos feitos para dar glória a Ele, não porque Ele precise da nossa glória, mas porque Ele nos deu o prazer de sermos participantes. O nosso prêmio não está nas coisas passageiras dessa vida. Nossa esperança está no Amém, no Deus da verdade.
Nossa esperança está na testemunha fiel. O próprio Deus que se humilhou, viveu como um de nós, foi fiel até a morte de cruz. A nossa esperança está no soberano da criação, aquele que criou todas as coisas do nada, que nos fez o seu povo, nosso mediador, o Cristo que está exaltado nas maiores alturas e que virá resgatar o seu povo. Nós não colocaremos a nossa confiança em tanques de guerra, em armas nucleares, em partidos políticos, em riquezas dessa terra ou em investimentos. A nossa esperança está em Deus. Nele nós temos tudo o que precisamos para esta vida e para a vida eterna. Se nós vivermos essa vida como fracassados diante dos homens, se aos olhos do mundo nós somos perdedores, irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Concluindo, já, com a captura do ninho de águia, a famosa fortaleza de Hitler, e com a rendição das tropas japonesas, a Segunda Guerra chegou ao fim. Após todo o sofrimento que eles viveram naquelas batalhas, apesar dos ferimentos, depois de perder amigos ali, finalmente chega a boa notícia. Agora eles poderão voltar para casa, mas é preciso dizer, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Muitos deles terão de conviver com os traumas da guerra. Alguns se tornarão viciados, alcoólatras. Nada será como antes. Mesmo a boa notícia da guerra, irmãos, ou do final da guerra, não poderá se comparar com a alegria que teremos quando o nosso Salvador despontar em meio às nuvens. Finalmente não haverá mais guerras, não haverá mais traumas, não haverá mais morte, não haverá pecado, não haverá tribulação nem tristeza. Nós seremos plenamente felizes e satisfeitos em Deus. Estaremos trajados com vestes santas e nada nos dará mais prazer senão o próprio Deus. Nossas obras estão sujas do pecado. O Senhor as conhece. Mas nossa salvação não está guardada em nossas obras. Nossa salvação está nas obras de Cristo, que viveu vida perfeita e nos garantiu morada com o Pai. Irmãos, ainda há tempo para arrependimento. Se você se encontra hoje em estado de mornidão espiritual, se você se encontra apático, um presunçoso espiritual na prática, há tempo para arrependimento. Não saia daqui como você entrou. Se você é um descrente, não há nada mais prazeroso do que servir ao Rei da Glória. O Senhor nos ama, por isso nos disciplina. Há tempo para arrependimento para os descrentes também. Nesse momento eu convido você a orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Clame ao Senhor nesse momento, para que Ele abra os olhos do seu coração, para que você responda de forma adequada à sua palavra.